Queridos, a minha saudação é de paz do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sempre bom estarmos na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sempre bom. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 41, verso de número 13. Aleluia. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Oh, glória. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Isaías capítulo 41, verso de número 13. Amém? Glória a Jesus. Verso 13 diz assim: porque o Senhor seu Deus o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, pois eu o ajudarei. Repita comigo: não tenha medo. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar sobre um sentimento que todos nós temos em comum. Todos nós temos e já tivemos medo de alguma coisa. Existem pessoas que têm medo de barata, mulher principalmente, homem só tem nojo, né? Aquelas voadoras, homem só tem nojo, mulher morre de medo, homem não. Mas o medo, ele marca a nossa vida, marca a nossa história, e algumas pessoas acabam ficando presos nesse sentimento. Existem medos traumáticos, pessoas que são habilitadas, mas nunca mais conseguiram dirigir um carro por causa de um acidente. Outras têm medo de casar, e geralmente a palavra mais usada é: eu não vou casar porque homem é tudo. Ó, tá vendo? No Japão, na China, você nem como é que faz retrato falado daquele lado de lá. Mas aqui existem pessoas diferentes, pessoas de Deus, que Deus tem levantado para abençoar a sua vida e mudar a sua história. Então o medo, ele marca a nossa vida. Apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim: Deus não te deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Apóstolo Paulo está dizendo que tem casos que é espiritual, que é o espírito de covardia. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos encontrar diversos homens e mulheres que tiveram o seu ministério tocado, confrontado por causa deste sentimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, o capítulo de número 1 de Jonas, quando veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, vai até Nínive e pregou a minha palavra, ou profetiza a minha palavra. Quando Deus libera essa palavra para Jonas, Jonas é profeta. Só que Jonas tem medo do que os ninivitas seriam capazes de fazer com ele, e ele entra num navio para ir para uma outra cidade. O texto diz que Jonas está tentando se esconder da presença de Deus. O Jonas é profeta. O Jonas tem a palavra profética, o dom profético. Porém, Jonas tem medo de grandes desafios, e por isso ele quer desistir daquilo que Deus confiou nas mãos dele. Quando nós olhamos para Juízes capítulo de número 4, nós vamos ver quando uma profetisa chamada Débora, ela chama Baraque e diz para Baraque: Deus tem vitória para você. Deus vai te dar vitória
Quando você estiver guerreando no vale, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Baraque olha para ela e diz: eu só vou se você for comigo. E Débora diz: não, Baraque, eu até irei, mas se eu for contigo, o povo irá dizer que pelas mãos de uma mulher você foi livre, e por isso a honra não será tua. Baraque disse: tudo bem, mas só vou se você for comigo. O que Baraque está dizendo com o seu comportamento, com a sua atitude, isso sempre falará mais do que palavras. O que Baraque está dizendo para ela é: eu abro mão da honraria de Deus sobre a minha vida, porque eu tenho medo de desafios no vale. Se Baraque conhecesse Bíblia como você conhece, ele iria entender que Ezequiel capítulo 36, a Bíblia diz que veio a mão do Senhor e me levou até o monte. O capítulo 37, a Bíblia diz: veio a mão do Senhor e me levou até um vale de ossos sequíssimos. O que eu entendo com Ezequiel é: não interessa para onde Deus está me conduzindo, o mais importante é saber se Deus continua sendo o condutor da minha vida e da minha história. Porque se Deus é o condutor da sua vida, Ele garante. É isso que Pedro vai entender lá em Lucas capítulo 5. Pedro está dentro do barco, Jesus está pregando para a multidão, e esse Pedro dentro do barco é um Pedro cansado, desmotivado, alguém que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Só que em nenhum momento nós vamos ver Pedro interferindo e dizendo: Jesus, vamos parar, estou cansado, para mim não dá mais, Senhor, cansei, trabalhei a noite inteira. Não, Pedro entende que o barco é de Pedro, mas quem governa o barco é Jesus. E quando Jesus for condutor da nossa vida, Ele garante a vitória. Aleluia. Querido, quando nós olhamos para Elias, o de Tisbe, segundo estudiosos, até hoje não é encontrada a cidade de Elias. Mas Elias é alguém que Deus decide usar. E Elias, quando aparece no cenário, ele aparece com muita autoridade e ousadia, e ele conhece o poder e a autoridade que tem. Quando Elias libera a palavra, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel e nem vai cair orvalho. Segundo a minha palavra. Uma outra pessoa da Bíblia que conhecia muito bem o poder da palavra, o poder que carregava, era João, o discípulo amado. João disse: mestre, pregamos naquela cidade e ninguém deu crédito à nossa pregação. Permita-me orar, cair fogo do céu e consumir toda aquela cidade. Jesus desconversa, muda de assunto, mas João realmente sabia o poder que carregava na boca. Quando nós olhamos para Elias, Elias profetiza: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel e nem vai cair orvalho, nem sereno. Nós vamos ver Elias profetizando, Elias chamando a atenção de Deus, Deus respondendo com fogo. Só que por um momento, Elias agora distrai, tem uma distração na sua alma. E quando a alma de Elias está distraída, a Bíblia diz que Elias ouve a ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Oh glória, Jezabel. Elias ouviu a ameaça dessa mulher. Elias agora abraça isso com a alma. Elias esquece tudo que viveu. Elias agora no capítulo 19, ele vai entrar em rumo ao deserto, sem direção, para se esconder de Jezabel. Só que o versículo de número 4 vai dizer que Elias senta embaixo de um pé de zimbro. E nós sabemos que zimbro não nasce no deserto. O zimbro, ele já é provisão de Deus para Elias no deserto. Elias está sentado embaixo da provisão, mas mesmo assim Elias dorme. Elias pega no sono. Por quê? Porque Elias agora está com medo de encarar a vida como a vida é. E normalmente, quando nós temos medo de encarar algo, quando nós temos medo de encarar uma responsabilidade, nós queremos nos esconder dentro do quarto, nós queremos dormir para entender que não passou de apenas um sonho. Elias volta, Elias agora está dormindo embaixo do pé de zimbro.
o anjo de Deus desceu do céu. E quando o anjo desce, ele assa um pão. Ele acorda Elias e ele serve pão e água para Elias no deserto. Elias está cercado do sobrenatural de Deus. Elias está cercado do favor de Deus. Só que Elias vai comer, vai beber e vai dormir de novo. Como pode alguém que está vivendo o sobrenatural, cercado pelo sobrenatural de Deus, ainda vai continuar dormente? E existem pessoas que elas estão nesta situação. Deus está fazendo e elas não estão percebendo. Deus está fazendo e elas não estão entendendo. Elias está dessa forma. O anjo olha para ele e diz assim: Elias, acorda, porque isso que você comeu e que você bebeu, tu caminharás 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte de Deus. Aleluia. Elias agora foi convocado. Elias agora ouviu uma palavra dizendo para ele ir até o Horebe. Nós sabemos que o Horebe é o monte da revelação. O Horebe é o monte da intimidade. O Horebe é o monte que Deus se revelou a Moisés no capítulo 3, versículo de número 11. 9, 10 e 11. Que Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então o Horebe é o lugar da revelação, da intimidade, da grande manifestação de Deus. Quando o anjo diz: Elias, vai até o Horebe, o anjo está dizendo: Deus está te chamando para profundidade, para intimidade, para o grande relacionamento. Só que Elias levanta dali. Elias comeu algo que ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Até a comida é fora do comum. Só que a Bíblia diz que quando Elias está indo para o Horebe, o Elias encontra uma caverna e ele entra dentro dessa caverna e se esconde. Como pode alguém chamado por Deus, por sobrenatural, para a grande manifestação de Deus, alguém chamado por Deus, e esse Elias agora ele para tudo e ele vai se esconder dentro de uma caverna? Deus chamando ele para coisa grande, Deus chamando ele para o sobrenatural, Deus chamando ele para grandes manifestações, e Elias se esconde dentro de uma caverna. E existem pessoas que estão desse jeito, estão cercadas de chamado propósito de Deus, estão cercadas do sobrenatural de Deus. Tem sempre alguém na rua olhando para ela e dizendo: você é diferente, porque você tem um chamado de Deus. Mas mesmo assim ela se encontra na situação que Elias, se escondendo daquilo que Deus tem para elas. Está faltando ousadia, aleluia, está faltando autoridade. Só que Elias se esconde dentro da caverna e Deus agora, ele se revela para Elias. O texto diz que veio um grande terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo muito forte, Deus também não estava no fogo. E veio uma suave neblina e Deus estava nela. Aleluia. Quando Elias vê o fogo, Elias acredita que Deus estava no fogo, porque Elias estava acostumado a ver Deus se manifestar e se revelar para ele em fogo. Só que quando Deus aparece agora como uma suave neblina, é como se Deus estivesse dizendo: Elias, não se acostuma com a minha presença, porque eu tenho a multiforme de trabalhar e de me revelar. Se Elias estivesse vivendo hoje no século 21, Deus iria dizer para ele: Elias, não é só por profecia, não é só por mensageiro, não é só por palavra profética que eu falo. Elias, ó, tem hora que eu entro dentro do quarto e digo: fecha a porta e fala com teu pai em secreto, porque ele te ouve e te responde. Aleluia. Às vezes nós nos acostumamos e nós achamos que para Deus falar, o profeta precisa colocar a mão na nossa cabeça, ou precisaremos ligar para alguém, precisamos ligar para um profeta de outra cidade, outro estado, contar a nossa vida, na expectativa de uma palavra de autoajuda, disfarçada
de profecia. Certa feita eu estava em casa, e quando eu saí de casa tinha um homem muito alcoolizado na porta da minha casa. E ele olhou para mim e disse: ei, eu não quero dinheiro, eu só quero comida. Olhei para ele e disse: o senhor quer o quê? Ele disse: eu só quero comer alguma coisa. Eu disse: então entra. Coloquei um puff perto do fogão, ele sentou. Temperei um feijão, fiz um arroz, fritei um empanado, fiz uma salada. Ele olhou para mim e disse: moço, essa comida é para mim? Eu disse: uai, foi você que pediu a comida. Ele disse: você é crente, né? Eu disse: sim, sou. Ele disse: você sabia que eu fui um dos maiores pregadores de Brasília? Eu disse: não. Só que no dia que eu olhei para o céu e eu disse dentro de mim que eu era o melhor pregador de Brasília, eu caí e nunca mais consegui me levantar. Quando ele disse isso, eu olhei para o céu e disse: Deus, eu já entendi a profecia. O que Deus estava dizendo para mim era: não se exalte, não se ache, não fique orgulhoso, não fique com o peito de pombo. Aleluia. E nós olhamos para Elias. Aí agora Deus fala com Elias: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? E se Deus diz o que tu fazes aqui, é porque Deus está dentro da caverna. E se Deus está dentro da caverna de Elias, a caverna deixou de ser caverna para ser o Horebe de Deus. Deus vai quebrar a caverna psicológica aqui hoje. Deus vai entrar onde muita gente tentou entrar e você não deu acesso. Deus vai entrar onde a psicologia não teve capacidade ou possibilidade de entrar. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida hoje. A sua vida será marcada pelo poder da palavra de Deus. Elias olhou e disse para Deus: Senhor, eu vi que eu era o único profeta, por isso me escondi, Senhor. Deus olhou para Elias e disse: Elias, quem disse para você que você é o único? Ainda existem 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Aleluia. Elias viu que não deu certo. Aí ele continua dizendo: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Melhor para mim é morrer. Melhor para mim é a morte. Elias queria morrer, sim ou não? Se Elias quer morrer, por que é que Elias está fugindo de Jezabel que quer matar ele? Elias não quer morrer. Elias está tentando mexer nas emoções de Deus. Só que Deus não é emoção, Deus não é emotivo. Deus trabalha por propósito. Deus trabalha por valores, por princípios. Elias, ele não quer morrer. Elias está fazendo igual algumas pessoas fazem. Como, pastor? Elas estão orando, estão jejuando, estão honrando a sua liderança, estão vivendo em consagração, mas elas vêm tão abatidas para o culto e elas dizem assim: Senhor, hoje é meu último culto. Deus, eu vou parar por aqui. Não, você não quer parar, você não quer morrer. Você está tentando ter acesso na emoção de Deus. Você está tentando tocar o coração de Deus de maneira diferente. Mas Deus, Ele não é emoção. Se Deus fosse emotivo, Deus desceria no Getsemane, arrancaria Jesus de lá, mandaria raios e trovões. Não, porque o processo daquilo que Jesus está passando é doloroso, mas o propósito valeu a pena. E se o que você está passando está te machucando, está te fazendo chorar, e se Deus não interferiu, olhe para mim, o processo pode ser doloroso, mas o propósito valerá a pena. Vai chegar um dia que você vai contar essa história para alguém. Vai chegar um dia que você vai marcar a vida desse alguém com isso que você está vencendo, porque você não está apenas passando, você está vencendo. Aleluia.
Aí Deus olha para Elias e diz: Elias, levanta, atravessa o deserto que você veio, você vai ungir Jeú como rei e Eliseu como profeta no seu lugar. O que Deus está dizendo, Elias, esse negócio de mimimi, de não dar, vou parar, para mim já deu, não combina com você. Enquanto você está dentro da caverna, se escondendo, omitindo o seu chamado, eu estou dizendo: levanta, porque eu te chamei para levantar alguém, eu te chamei para revelar alguém, eu te chamei para encontrar esse alguém. Aleluia. O mimimi não combina com você. Às vezes nós passamos fase de nos esconder em casa e ficar esperando alguém. Eu só vou para o culto quando esse alguém vier me buscar. Eu só vou para o culto quando esse alguém me ligar. E Deus diz: não, ninguém vai te ligar, ninguém vai te buscar. E você diz: por quê? Porque chegou a sua hora de visitar alguém, de ligar para alguém. O que Deus está dizendo é: não é hora de você ser visitado, não é hora de você ficar aguardando a ligação de alguém, é hora de você se posicionar e encontrar esse alguém. Aleluia. Quando nós olhamos a Bíblia, o Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 14, versículo 22, nós sabemos que Jesus havia acabado de realizar o milagre dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Como pode alguém olhar para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e oferecer 5 pães e 2 peixinhos? Como pode? O que aquele menino está dizendo com as suas atitudes? E eu sempre digo que atitudes sempre falam mais do que palavras. O que aquele menino está dizendo com a sua atitude é: Jesus, eu amo ouvir o Senhor falar. Eu tenho prazer em ver o Senhor curar. E por isso, eu vou dar tudo o que eu tenho, só para o Senhor continuar. Porque a unção que eu acredito, eu faço investimento. Aleluia. Quando nós olhamos, Jesus alimenta a multidão. Jesus chama os discípulos, despede os discípulos para irem na frente. E no barco tem 11 discípulos. Judas não estava, graças a Deus Judas não estava. 11 discípulos estavam no barco. A Bíblia diz que veio um vento contrário, uma grande tempestade. E no meio dessa grande tempestade, os discípulos tiveram medo e começaram a gritar: socorro, socorro. Só que o texto diz que Jesus agora, ele aparece no cenário andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos, quando veem Jesus andando sobre as águas, pensando que era um fantasma, tiveram medo e começaram a gritar: socorro, socorro. E quando nós olhamos para os discípulos com medo de fantasma, porque fantasma não existe, fantasma é criação e invenção de alguém para te parar, para nos parar. E Jesus agora olha e diz assim: ei, não tenha medo, sou eu. Pedro disse: mestre, se és tu, permita-me ir ter contigo. Como pode essa pergunta de Pedro? Pedro andava com ele, pescou com ele, se converteu. Jesus ganhou Pedro. Aleluia. Pedro viu Jesus curando a sogra dele. Pedro viu grandes manifestações. E Pedro disse assim: se és tu, é melhor que não perca. Mas Pedro poderia ter perdido muita coisa, menos a sensibilidade da voz do mestre. A tempestade, ela não poderia ter arrancado de Pedro a sensibilidade da voz.
Pedro disse: mestre, se és tu, permita-me ter contigo. E você sabe que lá em Apocalipse Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, porque só abro a porta para quem eu conheço a voz. Você pode estar na sua casa, o vendedor de panela, o vendedor ambulante vai bater na porta da sua casa, lá no portão, vai bater palma, vai gritar o de casa, você vai receber ele no portão. Mas quando seus pais entram pelo portão, você pode estar tomando banho, sua mãe entra e ela fala alguma coisa, você conhece a voz, você não viu ela, mas você conhece a voz. Mãe, tem bolo na geladeira, tem suco aí, fica à vontade que eu já estou indo ali dar atenção, porque você conhece a voz. Aleluia. Quando você conhece a voz, quem já passou prova faz assim para eu ver. Ixi, quem já passou luta faz assim para eu ver. Pastor nunca passou. Quem já passou luta, prova. Aí pensei que era só eu, irmão. Falei, meu Deus, só eu que passei esse negócio. Aí, cheguei e falei, meu Deus, Uma vez eu estava passando a prova das provas. Eu vim andando no meio da rua, pensando na vida, que quem está na prova é um pensador. Pensando na vida, e quando eu olhei para o chão, eu vi um cordão de ouro no chão. Pensa num cordão de ouro lindo. Eu disse, ô glória. Eu fiz igual aquela mulher de 2 Reis, capítulo 4. Venda, pague todas as suas dívidas, viva do que sobrar. Eu disse, é agora. Aí cheguei em casa, a brigadeira, peguei um ovo, rabiscou, disse, é ouro, rabiscou, é ouro. Na parede branca, rabiscou, disse, é ouro, aleluia. Olhando o pingente unido no outro, bonitinho, sabe, escrito 18 que late, 14 que morde, 2 que corre atrás de moto. Eu falei, é ouro, ô glória. Eu disse, é ouro. Falei, agora. Aí fui no Orives vender o cordão para fazer dinheiro. Quando eu cheguei no Orives, animado, cheio de fé, cheguei na porta, arranquei do bolso, fiz assim, moço, é ouro. Ele, não! Eu disse, não, moço, ouro. Eu disse, não é não. Eu disse, não, moço, passa um trem aí, não sei, corta aí, vê. Ele disse, não é não, moço, isso é bijuteria. Por quê? Porque ele conhecia o verdadeiro, e quando você conhece o verdadeiro, o falso não te engana. Aleluia. Quando nós conhecemos Deus através da palavra, dos estudos, das reuniões marcadas na nossa igreja, quando nós andamos perto da nossa liderança, o falso nunca mais irá te enganar. Aleluia. Pedro disse, mestre, se és tu, permita-me ter contigo. Jesus disse, Pedro, vem. E agora, olhe para mim, por favor. Não ri não, porque eu ainda não aprendi esse negócio de andar sobre as águas. Mas lá vai Pedro. Oh meu Deus, ela vai filmar isso, Senhor. Lá vai Pedro andando sobre as águas. Ó. Oh glória, estou aprendendo, hein? Ó, lá vai Pedro, ó. Pedro está vivendo o sobrenatural. Pedro está vivendo o que ninguém viveu, nem antes e nem depois dele, só Jesus. Ninguém viveu. Pedro está vivendo a maior experiência da vida dele, o marco do ministério dele. Só que o texto diz assim, ó, mas Pedro, observando o vento forte, teve medo e afundou. Como pode alguém que está vivendo o sobrenatural, alguém que está vivendo uma grande manifestação de Deus e em Deus,
olhar para a tempestade. Mas Pedro, observando o vento, a tempestade ela não é para ser observada, ela é para ser vencida. E é por isso que hoje nós vamos sair daqui cheio de ousadias. Para quê? Para vencer as tempestades da vida lá fora. Aleluia. Tem muita gente que parou o que Deus começou na vida delas. Tem muita gente que estava bem, vivendo grandes manifestações de Deus no quarto e na igreja, porque começa lá. Às vezes nós saímos de casa querendo viver uma grande manifestação de Deus aqui dentro, e Deus diz, não, eu preciso começar isso primeiro lá no teu quarto, lá na sua casa. E algumas pessoas interromperam aquilo que Deus começou a fazer na vida delas, a fazer na história delas, porque pararam para observar tempestade, e muitas das vezes tempestade na vida dos outros, problema de outras pessoas, ficaram sobrecarregadas, e o texto diz que Pedro afundou. Aí Jesus olha para ele, e Pedro está lá. Pedro sabe nadar, ele está dando certo. Só que chega uma hora que não dá mais. Aí Pedro diz, mestre, socorro. Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidar? Você já pensou num negócio desse, pastor? Um homem de pequena fé andando sobre as águas. Olha. O homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estende a mão e coloca Pedro de pé. Só que esse Pedro que nós estamos falando é um Pedro que ainda não é cheio do Espírito Santo. Pedro vai ser cheio do Espírito Santo de Atos 2 para frente. Pedro vai ser cheio do Espírito Santo, e agora Pedro vai ser cheio de ousadia, porque o texto vai dizer em Atos capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 12, capítulo 12, versículo de número 5, diz que existe uma igreja reunida dentro da casa de Maria, mãe de Marcos, e eles estão orando, e orando muito, para que Deus viesse libertar Pedro da prisão. Pedro está preso, e Pedro está preso, Pedro vai ser exposto em praça pública e vai ser morto a fio de espada no dia seguinte, como fizeram com Tiago. Essa é a proposta de sentença para Pedro. Então Pedro está embaixo de uma palavra de morte, Pedro está embaixo de um laço de morte. Eu imagino as pessoas na cidade dizendo, Pedro vai morrer amanhã. Só que enquanto Pedro está embaixo dessa sentença, existe uma igreja reunida orando pela libertação de Pedro. O texto diz que um anjo desceu e foi lá no cárcere. E quando o anjo chega na cadeia, ele diz assim, Pedro, acorda, veste sua capa, veste sua sandália e vem comigo, Pedro. Aleluia. Como é isso, irmãos? Que ousadia é essa na vida de Pedro? Porque Pedro é alguém que está ameaçado de morte, vai morrer amanhã. Todos estão dizendo que ele vai morrer. Eu imagino o carcereiro dizendo, amanhã tu morre. Amanhã morre. E mesmo assim o anjo precisou olhar e dizer, aí Pedro, acorda. Como é que Pedro vai dormir sabendo que vai morrer amanhã? O que Pedro está dizendo com o seu comportamento, com as suas atitudes é, a multidão está dizendo que tem morte para mim, que tem laço de morte para mim, mas os céus estão em silêncio,
E eu prefiro me apegar no silêncio de Deus do que no som da multidão perdida. Aleluia. Eu não sei o que estão falando a teu respeito sobre sua casa. Mas eu lembro uma certa vez que eu estava discutindo com um tio, estava distante de Deus, numa vida muito embaraçada, morava no Rio de Janeiro ainda, e eu discutindo com meu tio, minha avó olhou para mim, para separar a briga, e eu era muito valente, brabo, bem magrinzinho assim, sabe, já envergava, mas era valente, e meu tio bem grandão assim, forte, e eu discutindo com ele, aquela coisa, e o povo segura daqui, segura dali, segura daqui, e a minha avó olhou e falou assim: Carlos, deixa o Fernando, Carlos, esse menino é ruim, esse menino não tem coração, ele é um monstro. Aí eu olhei assim, minha avó falando isso de mim, eu pensei, minha avó falando isso de mim, E eu fiquei com aquilo na cabeça, anos se passaram. Jesus me achou porque o perdido era eu, fazendo a obra missionária. Depois de alguns anos eu voltei para o Rio a pregar. Eu estava na casa da minha mãe, à noite, dormindo no sofá, assistindo televisão, peguei no sono e minha mãe passou o telefone e falou assim: ó, sua tia quer falar com você. Eu disse alô, ela disse: você vai embora que horas da manhã? Eu disse 12:30. Eu vou para Brasília 12:30. Ela disse: amanhã de manhã eu vou aí para você orar por nós. Aí eu falei: tá bom. Minha mãe disse: o que a sua tia queria? Eu falei: ela disse que é oração. A minha tia do terreiro de Macumba, de Umbanda, Candomblé. Eu falei: deve estar, né, me azucrinando, deve estar mexendo comigo. Quando deu 7 horas da manhã, minha mãe disse para mim assim: ó, sua avó e sua tia estão aí e o negócio da oração é sério. Eu disse: meu Deus do céu. Falei: agora deu ruim, porque o terreiro, falei, minha avó, graças a Deus, converteu, mas na época ela era chefe do terreiro de Umbanda. Eu disse: pedi oração para o pastor, que o negócio está ruim mesmo lá, não está legal. Aí levantei e disse para minha tia: a senhora quer que ore pelo quê? Ela disse: meu filho está tudo travado, tudo embaraçado, meu filho, nada dá certo. Isso é ficar travando a vida dos outros, né? Aí eu olhei para minha avó e disse: e a senhora, avó, a senhora quer que ore pelo quê? Ela disse: ô meu filho, eu quero que você ore pelo seu tio e pelo seu primo. Eles estão no vício, já fiz de tudo aqui para eles largar o vício, mas é que não larga. E esses dias eu falei para ele: por que é que você não faz igual o Fernando? Entra para a igreja e deixa Deus mudar a vida de vocês. Aleluia. Eu creio que Deus marcará histórias aqui nessa noite. Eu creio que Deus fará coisa grande dentro da sua casa. O sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para Davi, nós entendemos que Davi, ele tem isso. O que ele tem? Ousadia. Samuel está dentro da casa dele, dizendo que vai levantar alguém, ungir alguém como rei, e o pai dele deixou ele no campo. Você sabe que Davi é ungido. Davi ouviu rumores de um gigante que está gritando, dizendo: eu só quero um. Eu só quero um. Se um de vocês me enfrentar e me vencer, a guerra é de vocês. Eu só quero um. Golias, ele só queria um. O Davi foi levar alimento para os irmãos. Começou a querer saber a respeito do gigante. De repente o irmão dele disse para ele: Davi, com quem tu deixaste as poucas ovelhas de nosso pai? O irmão dele está dizendo: você, Davi, não nasceu para a guerra, você nasceu para coisa pequena, cuidar de poucas ovelhas desprezadas. Davi, ele continua. A Bíblia diz agora que Davi, ele é levado até Saul. E você sabe que Davi, ele quer enfrentar o Golias. Saul olhou para Davi e disse: Davi, tu não tem condições disso, rapaz, você é muito novo.
Davi disse: rei, eu estava lá no campo, cuidando das poucas ovelhas do meu pai, e eu matei uma ursa e uma leoa. O que Davi está dizendo é: o que eu venci no anonimato, onde ninguém viu, onde ninguém sabe, é que vai abrir porta de acesso até esse gigante agora. Aleluia. Aquilo que você está passando hoje, muitas pessoas não sabem, outras sabem, mas não compreendem. Mas o que você está passando hoje será um portal de vitória e de prosperidade sobre sua vida. Aleluia. Quando Davi é levado agora até Golias, é interessante que até o Golias desfaz de Davi. E ele diz assim: tu pensa que eu sou um animal para você vir contra mim com paus e pedras? Hoje mesmo vou arrancar sua cabeça e vou dar para as bestas feras do campo comer. Ali Davi tem todos os motivos agora para ficar com medo. Só que Davi vai fazer algo agora. E o que Davi vai fazer vai marcar a vida dele. Primeiro Davi diz para ele: tu vem contra mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, em nome do Deus do exército de Israel. Pastor, o que é isso? Isso é oração. Davi ele vai orar. Tu vem contra mim com escudo e com lança, mas eu venço a minha adversidade, que é na oração. Eu parto para cima primeiro, é na oração. A ousadia, ela vem na minha vida, é por causa da oração. E Davi olha para o gigante e diz assim: eu vou arrancar sua cabeça fora hoje. Como é que é isso, irmãos? Está acontecendo com Davi, ó. Hoje eu vou arrancar sua cabeça fora hoje. O que Davi tem, o que Davi possui é uma funda. Funda. Estilingue. Funda. Funda é instrumento para arrancar a cabeça? Para dar pedrada, não é isso, pastor? Funda é ferramenta para arrancar a cabeça? Funda é para dar pedrada. E como é que Davi está dizendo assim, ó: hoje eu vou arrancar a sua cabeça? O que Davi está dizendo é que aquilo que ele quer que aconteça lá fora já começou acontecendo aqui dentro há muito tempo. Aleluia. Oh, glória. Aquilo que Davi quer que aconteça lá fora já foi construído aqui dentro. Dentro de Davi, ele já tinha feito todo o projeto de vitória. Ele já sabia que ia acertar na testa do gigante a pedrada, o gigante ia cair, ele ia pegar a espada e ia cortar a cabeça do gigante. O Davi sabia que ele ia cortar a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Por quê? Porque ele traçou um projeto de vitória aqui. Pastor, o que é isso? Ousadia embaixo de oração. Aleluia. É isso que nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos aprender a vencer, ou melhor, a responder os nossos desafios, ou aqueles que nos desafiam, através da oração. O Golias disse: eu vou arrancar sua cabeça, eu vou fazer. Ele disse: tu vem contra mim com escudo e com lança, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Aleluia, essa é a oração. Eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. E hoje nós vamos aprender a amarrar. Hoje nós vamos aprender a travar aquilo que nos aflige, aquilo que se levanta contra nós, como pastor, através da oração. Aleluia. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas que o mensageiro agora ele chega para
Josafá e diz assim: ó rei Josafá, multidões de exércitos estão vindo contra ti. Irmão, ó, de verdade. Não fica triste, não, de verdade. Pastor, eu não andaria com esse mensageiro nunca mais. Esse não dá para andar. Multidões e multidões, só tinha 3 exércitos, irmãos. Ele poderia ter dito: ó rei Josafá, estão vindo 3 exércitos contra ti. Não, multidões e multidões, está repreendido. Não dá para andar comigo não. Também não, né, pastor? Tá não. Pessoas que têm a capacidade de aumentar a diversidade que nós passamos. Você já não está legal? Não. É o quê? Você está com cisto? A prima da minha amiga morreu, foi assim. Não anda comigo trem desse não, está repreendido. Você já não está legal. Está buscando força. Buscando em oração a explosão da ousadia e o outro... Não. Menina, a prima daquele que é primo do meu primo ficou assim também. Fizeram de tudo. Dá certo não. Você vai ver. Dá certo isso não, irmãos. Ó rei, multidões e multidões de exército vêm contra ti, o rei Josafá. Versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo. Repita comigo, teve medo. O homem teve medo. O Josafá ficou com medo. O rei ficou com medo. Ai meu Deus do céu, ele está com medo. Só que a Bíblia diz agora: o rei Josafá teve medo. Entrou para o templo e orou ao Senhor Deus. Acabou. Ele tem medo, mas ele vai vencer o medo através da oração. Aleluia. Ele tem medo, mas ele vai vencer o medo através da busca em Deus. Ele não vai deixar o medo sufocar. Ele não vai deixar o medo abafar a ousadia que ainda existe dentro dele. E como é que isso funciona? Através da oração. E é por isso que ele vai vir para a igreja e ele vai orar a Deus. E quando ele está orando a Deus, a Bíblia diz que um profeta se levanta. E quando o profeta se levanta, Deus diz: ó rei Josafá, tu não precisa ter medo, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha, diz o Senhor. Aleluia. Essa peleja é minha. Querido, quando nós oramos a Deus, quando nós apresentamos as nossas adversidades, dificuldade e crise diante de Deus, o espírito de ousadia, agora ele manifesta dentro de você, trazendo força, e você começa a liberar aquilo que é de Deus. Aleluia. No início de casamento é sempre bom, né? Sempre tem uns reajustes, algumas coisas. E eu sempre tive o costume de dizer: vai dar certo. Mas tem que pagar o aluguel. Vai dar certo. Mas você só sabe dizer que vai dar certo. Mas é porque vai dar certo. Quando você aprende a liberar o que é positivo, a liberar a vida, você pode estar num vale de ossos secos. Ezequiel, esses ossos poderão ter vida? Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Então Ezequiel profetiza sobre eles, muda a história deles, liberando palavras de vida. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Oh glória. Nós já falamos sobre o medo, e hoje nós vamos vencer o medo. Nós vamos vencer a covardia através da oração. Aleluia. E quando o vento passar, tudo voltará ao seu devido lugar. Eu nunca vi Deus perder uma guerra. Eu nunca vi Deus perder. Mas na vida de fulano, não.
Deus não perde. Feche os teus olhos, por favor. E diga apenas verdades para Deus. Diga verdades. Pastor, como assim verdade? Se você não está bem, diga para Deus: eu não estou bem, mas eu quero ficar bem. E se você está bem, diga: Deus, eu estou bem, mas eu quero continuar bem, viu? Mas diga verdades para Deus. Porque às vezes nós queremos impressionar Deus com as nossas palavras bonitas, com a nossa oratória. Aleluia. Aleluia. Existe uma graça de Deus aqui. Esse lugar é uma oficina de sonhos. E Deus está mexendo nos seus sonhos hoje. O medo tentou abafar aquilo que você sonha. Talvez uma conversa com alguém que não estava na mesma fé mexeu naquilo que você sonha. Eu hoje vim como profeta nessa casa dizer para você: volte a sonhar. Volte a sonhar. Aleluia. Quem pode começar orando? Quem pode? Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Calamaio, sorry que te reminara maia. Rembiosari que te remio promonte camarauei o minaramanture baravassaios. Te remio minacana maui minaramancho remaia. Querido, eu já estou ouvindo o som de milagre aqui nessa casa. E já estou ouvindo o som do mover do sobrenatural de Deus. Eu ouço o som de cadeias sendo quebradas aqui neste lugar. E Deus dizendo: seja livre para sonhar, seja livre para projetar. Aleluia. Calamaio serremia. Calamondi osemi plomina canarabaue minaravassome na canarabaia. Sabe, nesta hora que eu digo que Deus é maior, que Deus é mais forte, que o diabo tem quem faz, é verdade, mas Deus é maior e tem quem desfaz. Eu estou ouvindo demônios gritando, estou ouvindo correntes sendo quebradas, estou ouvindo Deus colocando muita coisa no lugar. Aleluia. Romina la yossor que diogemi narabaia. Darutsi que me ondole plafaio surremia. Eu vejo uma algema caindo por terra hoje. Eu vejo correntes sendo quebradas. Eu vejo um terreiro de Umbanda sendo abalado, porque alguém decidiu tocar na sua vida. Existe uma mulher chamada Maria José Midalamaio Sorrembia, que tem trabalhado para destruir a tua vida. Mas Deus está falando comigo aqui agora. Diga para ela que hoje eu jogo por terra tudo que fizeram contra a vida dela. Seja livre. Não precisa mais ter medo de sair de casa. Remina lá onde camaraia. Você não precisa mais ter medo de ir na rua. Calamutse remiominaraia. Porque eu vejo você na rua com medo até mesmo de ser atropelado. Um medo fora do comum. Calaiutse remiamassaio. Mas há poder no nome de Jesus. Quebra, meu Deus. Tudo que não é seu seja removido agora, em nome de Jesus. Seja livre. Olha para mim, moça. Se for mentira, manda eu parar. Continue orando, por favor. Não pare de orar. Pastor, eu tenho quanto tempo ainda aqui, pastor, para orar? Aleluia. Não pare de orar. Eu acredito no mover de Deus para a sua vida. Eu acredito que Deus marcará a sua vida hoje de forma sobrenatural.
toda palavra negativa, tudo que te travou. Talvez no último relacionamento alguém disse: você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, você nunca mais vai dar certo com ninguém. E na inocência você disse amém, tudo bem. Mas hoje eu vim aqui nessa noite para quebrar toda palavra negativa na sua vida. Todo ritual, toda palavra pesada seja quebrada agora, seja desfeita agora, no poder do nome de Jesus. Eita glória, em nome de Jesus. Faça, Deus, faça a sua obra, Jesus. Que a tua liberdade, que a tua libertação paira, Senhor, sobre essa casa. Deus, desenterra tudo que foi enterrado com o nome dela, com a foto dela, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, onde essa pessoa estiver, na cidade de Vitória da Conquista, Senhor, ó Deus, fazendo intercâmbio com essa em São Paulo, Deus, pessoas que estão decididas a destruir a vida dessa mulher, pessoas que trabalham incansavelmente, ó Deus, pagando oferendas para desgraçar com a vida dela, para enlouquecer ela, Deus, e que o espírito de loucura bata em retirada agora no poder do nome de Jesus. Seja livre no poder do nome de Jesus. Chega de ver vultos, chega de ver pessoas andando dentro da chega, em nome de Jesus. Tudo que fizeram seja apagado agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está enfermo. Coloque a mão na sua cabeça. O mês passado eu conheci a 15ª mulher que era estéril, e que orando por ela, Deus nos deu a graça de ministrar a cura, e elas foram curadas. A 15ª. Porque não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe impossibilidade. Eu já vi osteoporose desaparecer. Diabetes dizem que não tem cura, mas eu já vi ser curada. Eu já vi paralítico levantar e andar. Eu já vi coluna voltar para o lugar. Eu já vi doenças que alguns dizem ser incurável ser curada. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Olá, maior só remia. Calancho bipromin cancho revio mantia. Que andolibina mancho rembio faio sumi maraia. No nome de Jesus. Eu quero ouvir o seu milagre. Eu quero ouvir o seu testemunho de milagre. Eu quero ouvir o seu pastor me ligando só para me dizer o que está acontecendo aqui hoje. Eu não sei o que o médico falou contra a tua saúde, mas eu desfaço na autoridade do nome de Jesus tudo que foi falado contra a sua saúde, tudo que foi falado contra você. Que o mioma desapareça, que o cisto no ovário desapareça, que os tumores desapareçam, que a AIDS desapareça, que o Covid da sua família desapareça. Mas no poder do nome de Jesus, eu resisto, eu rejeito toda enfermidade presente nessa casa. Seja livre. A doença vai desaparecer agora. A dor vai sumir hoje. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Calamacho remaia, teriominarabashure maraya, que me diolendio maio surremina canarabawix remaia. Deus está abrindo portas para pessoas aqui. Porque quando Pedro saiu da cadeia, ele passou pela primeira, segunda sentinela, e de repente ele se deparou com um portão de ferro fechado. E portão de ferro é impossibilidade, o homem não consegue passar. Alguém fechou, alguém travou aquele portão sem a permissão de Pedro, mas Deus ouviu a oração aquele dia e o portão abriu automaticamente. Pastor, eu estou entendendo. Não interessa quem fechou, não interessa quanto pagaram para fechar, não interessa quanto tempo estão fechando. O que interessa é que hoje Deus está decidido em abrir porta para vocês, em abrir porta para sua casa, em abrir porta para os seus filhos, abrir porta para o seu esposo. As portas estão sendo abertas hoje na sua vida. Viva o sobrenatural, viva o extraordinário, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem recebeu o milagre, faz assim para ver. Oh, aleluia! Eu vou ouvir o seu milagre. Aleluia. Eu vou ficar sabendo do seu milagre. Oh, aleluia. Pastor, Deus abençoe, agradeço a oportunidade.